E se eu te dissesse que O Diabo Veste Prada nunca foi sobre moda? Ele explica muito mais sobre poder, influência e comportamento humano do que qualquer documentário sobre o mercado de luxo. Pode parecer exagero, mas pensa comigo por um segundo. A maioria assiste a esse filme como uma história leve sobre uma jovem tentando sobreviver em um ambiente glamuroso. Cheio de roupas caras, desfiles e tendências. Parece superficial à primeira vista, apenas entretenimento. Mas é exatamente aí que está o ponto mais interessante, porque o que está sendo mostrado ali não é o que parece. Por trás das bolsas de grife, das revistas icônicas e das decisões aparentemente simples, existe um sistema inteiro funcionando. Um sistema que define o que você usa, o que você deseja, o que você acha bonito, mesmo sem perceber. E isso vai muito além da moda. O filme mostra como o mercado de luxo constrói autoridade, como a influência se espalha de cima para baixo. E como decisões tomadas por poucas pessoas acabam moldando o comportamento de milhões. Não é sobre roupas, é sobre controle de percepção. E talvez o mais curioso de tudo seja isso. Você não precisa trabalhar na moda para estar dentro desse sistema. Você já está. Toda vez que você escolhe uma roupa, quando acha algo bonito ou fora de moda, quando sente vontade de consumir algo, existe uma cadeia inteira por trás dessa decisão. O Diabo Veste Prada mostra como essa engrenagem funciona, de um jeito tão sutil que muita gente nunca percebe. E é por isso que esse filme continua tão atual. Ele conversa com o que vivemos hoje. Pressão por desempenho, busca por reconhecimento, necessidade de pertencimento, influência das tendências e principalmente aquele conflito silencioso entre quem você é e quem você precisa se tornar para ter sucesso. Porque no fundo essa não é apenas a história da Andy entrando no mundo da moda. É a história de qualquer pessoa que já entrou em um ambiente novo e sentiu que precisava mudar para ser aceita. Que começou rejeitando aquele mundo e pouco a pouco foi sendo absorvida por ele. E é exatamente aqui que a narrativa começa a ficar desconfortável. Porque o filme não te entrega respostas prontas. Ele te coloca dentro desse processo. Faz você sentir a pressão, entender as regras, perceber as mudanças acontecendo até o ponto em que você começa a se perguntar: se fosse comigo eu faria diferente? E essa pergunta muda tudo, porque a partir desse momento, você não está mais apenas assistindo a uma história sobre moda. Você está enxergando um reflexo de algo muito maior. Um sistema que existe não só nas passarelas, mas em empresas, carreiras, redes sociais e em praticamente qualquer espaço onde poder e influência estão em jogo. E é exatamente por isso que antes de julgar os personagens ou as escolhas que eles fazem, a gente precisa entender o ambiente onde tudo isso acontece. Porque o verdadeiro impacto do filme começa muito antes das grandes decisões. Começa na forma como esse mundo é apresentado para quem está de fora. E é exatamente por isso que antes de a gente mergulhar de vez nessa história e começar a enxergar o que quase ninguém percebe, eu quero te fazer um convite rápido. Se esse tipo de conteúdo, que vai além da superfície, que revela o que está por trás do luxo, da moda e do comportamento, faz sentido para você, já deixa o seu like aqui no vídeo. Isso me mostra que você quer mais análises como essa, mais profundas e mais conectadas com a realidade. E me conta aqui nos comentários, você já entrou em um ambiente novo e sentiu que precisava mudar para ser aceito? Pode ser trabalho, faculdade, círculo social, qualquer situação. Porque essa sensação é muito mais comum do que parece. E ela está no centro de tudo que a gente vai falar aqui. E se você quer continuar entendendo como funcionam esses bastidores, não só da moda, mas de poder, influência e comportamento, já se inscreve no canal agora, porque o que vem a seguir vai mudar completamente a forma como você enxerga esse filme. E talvez até a forma como você enxerga o mundo ao seu redor. Agora sim, vamos entrar na história do jeito certo.
O mais interessante é que o filme começa exatamente do ponto onde a maioria das pessoas se encontra, do lado de fora. Andy não entende nada de moda. E, sendo bem sincero, talvez você também não entendesse naquele momento. Para ela, aquele universo da runway, com suas marcas de luxo, tendências, desfiles e códigos invisíveis, parecia superficial, distante da realidade, quase irrelevante. Era só roupa, certo? E é justamente essa visão que torna tudo tão poderoso. Porque Andy não entra naquele mundo como alguém apaixonado por alta costura ou pelo mercado fashion. Ela entra como alguém comum, com ambições profissionais, querendo crescer, conquistar espaço, provar valor. Isso muda completamente a forma como a gente se conecta com a história. Ela poderia ser qualquer um de nós. Alguém que entra em um ambiente novo, cheio de regras não ditas, onde todo mundo parece saber exatamente o que está fazendo, menos você. E nesse momento inicial, existe algo muito humano acontecendo: a resistência. Andy resiste àquele mundo. Ela julga, ela ironiza, ela se distancia emocionalmente. Para ela, aquilo tudo não passa de um exagero coletivo. Um teatro de aparências que não faz sentido real. E se você já assistiu ao filme, provavelmente em algum momento concordou com ela. Porque à primeira vista, o universo da moda de luxo realmente parece isso. Uma construção superficial baseada em estética e status. Mas o que o filme faz é te colocar exatamente dentro dessa mesma posição para depois desmontar essa visão peça por peça. Porque enquanto Andy observa aquele ambiente com certo desprezo, o sistema ao redor dela continua funcionando perfeitamente. As decisões são tomadas, as tendências são definidas, as hierarquias são respeitadas e o poder circula de forma organizada. E aqui está o detalhe que muita gente ignora. Aquele mundo não precisa da aprovação dela para existir. Ele já é maior do que a percepção individual. E isso começa a gerar um desconforto silencioso. Porque, aos poucos, Andy percebe que não entender aquele universo não a coloca acima dele, mas em desvantagem. Ela começa a perceber que existe uma lógica ali, uma estrutura, um tipo de inteligência que influencia muito mais do que imaginava. E é nesse ponto que algo muda. Não de forma brusca, não como uma virada repentina, mas como um processo, uma adaptação lenta, quase involuntária. Porque quando você está inserido em um sistema forte o suficiente, você não precisa concordar com ele, para começar a se moldar a ele. E talvez você já tenha vivido isso. Aquele momento em que você entra em um ambiente novo, achando que vai manter exatamente quem você é, mas, sem perceber, começa a ajustar pequenas coisas. A forma de falar, de se vestir, de pensar. Pequenos detalhes que, somados, começam a transformar algo maior. E o mais curioso é que isso acontece sem que você perceba de imediato, porque não parece uma mudança, parece apenas adaptação. E é exatamente aí que o filme começa a sair da superfície da moda e entra em algo muito mais profundo, muito mais próximo da realidade de qualquer pessoa que já tentou crescer dentro de um sistema competitivo. Agora, antes da gente avançar para o próximo ponto, onde essa percepção começa a ficar ainda mais evidente, me conta uma coisa simples. Comenta aqui embaixo a palavra fora, se você já se sentiu deslocado em algum ambiente, como se não pertencesse àquele mundo, porque é exatamente desse lugar que toda essa transformação começa. E é justamente quando essa sensação de estar de fora começa a apertar que o choque de realidade acontece. Porque uma coisa é observar aquele mundo à distância. Outra, completamente diferente, é ser engolido por ele. Quando Andy entra de fato na rotina da runway, tudo muda de ritmo. O que antes parecia exagero começa a revelar uma estrutura exigente, quase implacável. Não existe espaço para erro, não existe tempo para aprender com calma, não existe paciência para quem ainda está tentando entender as regras do jogo. É tudo rápido,
preciso, intenso, e isso quebra completamente a ideia de glamour que muita gente associa à moda. Porque o que aparece ali não é leve, não é divertido, não é superficial, é pressão, é cobrança constante, é um ambiente onde cada detalhe importa, desde a forma como você se comunica até o que você veste, como você se posiciona, como você reage. E aos poucos, Andy começa a perceber que aquele universo funciona com uma lógica própria. Uma lógica onde esforço não é suficiente, onde boa vontade não garante espaço, onde ser inteligente não significa nada, se você não entende o contexto. E isso é desconfortável, porque quebra uma crença muito comum, a de que competência por si só é o bastante. Dentro daquele ambiente existe algo além, algo invisível, mas poderoso, que define quem pertence e quem fica de fora. E é aqui que o filme começa a revelar uma das suas camadas mais reais. Porque não importa se é moda, mercado de luxo, empresa, carreira ou qualquer outro ambiente competitivo, esse tipo de sistema existe em todos os lugares, com regras não escritas, códigos silenciosos e expectativas que ninguém te explica diretamente, mas que você precisa entender se quiser sobreviver. E Andy sente isso na pele. No começo ela tenta resistir, tenta manter distância, tenta se apegar à versão dela mesma que existia antes daquele ambiente. Mas a cada erro, a cada olhar de julgamento, a cada pequena falha, fica mais claro que não entender aquele mundo tem um preço. E esse preço começa a pesar, porque no fundo não se trata mais apenas de moda. Se trata de pertencimento, de provar valor, de não ser descartado. E talvez você reconheça essa sensação. Aquele momento em que você percebe que, para continuar avançando, talvez precise mudar algo em você. Não porque quer, mas porque o ambiente exige. E é exatamente nesse ponto que a história começa a se aprofundar ainda mais. Porque quando a pressão aumenta, quando a necessidade de se adaptar se torna real, quando o risco de ficar para trás começa a incomodar, a pergunta deixa de ser, isso faz sentido para mim? E passa a ser, até onde eu estou disposto a ir? E é aí que tudo começa a mudar de verdade. E quando essa pergunta começa a ecoar de verdade, é impossível ignorar quem está no centro de tudo aquilo: Miranda Priestly. No início, ela parece apenas o estereótipo da chefe fria, exigente, quase impossível de agradar. Mas quanto mais você observa, mais percebe que reduzir Miranda a isso é perder completamente o ponto do filme. Porque ela não precisa levantar a voz para ser temida, não precisa repetir ordens, não precisa se explicar. O poder dela está em outro lugar. Está na forma como ela entra em uma sala e tudo muda, no silêncio que se instala, na atenção imediata que todos dão, mesmo antes de ela dizer qualquer coisa. É um tipo de autoridade que não se constrói do dia para a noite. É resultado de anos dominando aquele sistema, entendendo cada detalhe, cada movimento, cada pessoa ao redor. E isso é fascinante, mas também intimidador. Porque Miranda não representa apenas uma pessoa, ela representa o topo da hierarquia. Ela é a personificação de tudo aquilo que Andy ainda não entende e talvez nem queira entender. Um nível onde as decisões não são mais sobre gosto pessoal, mas sobre influência. Onde uma escolha aparentemente simples pode afetar toda uma cadeia da indústria da moda, do luxo, do consumo. E é aqui que o filme começa a revelar algo ainda mais profundo, porque o medo que todos sentem dela não vem só da exigência, vem do impacto que ela tem. Um comentário dela pode levantar ou derrubar carreiras. Uma aprovação pode transformar algo comum em tendência global. E isso mostra que naquele universo, poder não está apenas em cargos ou títulos. Está na capacidade de moldar percepção. E talvez você nunca tenha pensado nisso dessa forma.
Mas existem Mirandas em todos os lugares. Pessoas que, sem fazer muito barulho, definem o que é aceito, o que é valorizado, o que cresce e o que desaparece. No mercado de luxo, na moda, nos negócios, nas redes sociais, sempre existe alguém influenciando o jogo de forma invisível para quem está de fora. E Andy começa a perceber isso. No começo, ela vê Miranda como um obstáculo, alguém difícil, quase injusta. Mas aos poucos, essa percepção começa a mudar. Não porque Miranda se torna mais gentil, mas porque Andy começa a entender o nível em que ela opera. E esse entendimento muda tudo. Porque quando você começa a enxergar o sistema, você não consegue mais ignorá-lo. E é exatamente nesse ponto que acontece uma das cenas mais importantes do filme. Uma cena que, à primeira vista, parece simples, quase insignificante, mas que carrega uma das explicações mais poderosas sobre como o mundo da moda e o próprio comportamento humano realmente funciona. Uma cena que vai mudar completamente a forma. Como Andy e você enxergam tudo aquilo. E é nessa cena que tudo se encaixa, mesmo que pareça um comentário casual. O famoso momento do suéter azul. Andy ri. Ela trata aquilo como algo sem importância. Para ela, é só um monte de gente levando roupas a sério demais, um exagero coletivo. E naquele instante, talvez você também pensasse assim. Mas então Miranda responde, e não é uma resposta emocional, não é um ataque, é uma explicação fria, precisa, cirúrgica. Ela começa a mostrar que aquele simples suéter azul não surgiu do nada, que a cor que Andy está usando, aquela que ela escolheu sem pensar, foi definida anos antes, em desfiles de alta costura, por designers que influenciam o topo da cadeia da moda, que decisões tomadas em salas exclusivas por poucas pessoas descem lentamente até chegar nas lojas comuns e, eventualmente, no guarda-roupa de alguém que acredita estar escolhendo por conta própria. E é aqui que algo muda, porque de repente não se trata mais de moda, se trata de influência, de como ideias são criadas no topo e distribuídas até parecerem naturais para todos os outros. De como o mercado de luxo não vende apenas produtos, ele define comportamento, gosto, percepção. E talvez esse seja um dos momentos mais desconfortáveis do filme, porque ele tira uma ilusão silenciosa, a de que estamos completamente no controle das nossas escolhas. Quantas vezes você já achou algo bonito sem saber por quê? Quantas vezes sentiu vontade de comprar algo sem entender de onde veio aquele desejo? Quantas vezes julgou algo como cafona ou elegante, sem perceber que essa ideia já foi construída antes de chegar até você? E o mais interessante é que isso não acontece só na moda. Acontece em tudo, na forma como nos vestimos, no que consumimos, no que valorizamos, no que buscamos ser. Existe sempre uma cadeia invisível influenciando essas decisões. E o filme revela isso de forma tão direta, que é impossível não enxergar depois. E o impacto disso na Andy é imediato. Ela não responde, não discute, mas algo muda internamente, porque naquele momento ela entende que não está fora daquele mundo. Ela nunca esteve, ela sempre fez parte, mesmo sem perceber. E isso cria uma virada silenciosa. Porque a partir dali, não é mais possível olhar para aquele ambiente com o mesmo desprezo. Existe um reconhecimento, ainda que desconfortável, de que há uma lógica ali, um sistema complexo, estruturado, poderoso. E quando você começa a entender a lógica de um sistema, você inevitavelmente começa a se adaptar a ele, mesmo que não queira, mesmo que resista, mesmo que no fundo ainda exista uma parte sua que não concorda. E é exatamente essa tensão que começa a transformar Andy de verdade. Não só na aparência, mas na forma como ela se posiciona, como ela reage, como ela se enxerga dentro daquele mundo. Porque agora não é mais ignorância, é escolha. E quando tudo se torna uma escolha, as consequências começam a ficar muito mais reais. A mudança deixa de ser sutil e começa a se tornar visível.
Entender o sistema é uma coisa, decidir fazer parte dele é outra completamente diferente. Andy começa a mudar. No início, são pequenos detalhes, um olhar mais atento, uma postura diferente, uma tentativa de não errar tanto. A adaptação vai ganhando forma. E ela aparece onde todo mundo percebe primeiro, na aparência. As roupas mudam, o estilo muda. A forma como ela se apresenta ao mundo reflete o universo que antes rejeitava. Não é só estética, é linguagem. No mercado de luxo, a imagem comunica pertencimento. Ela diz, sem palavras, que você entende o jogo. Pela primeira vez, Andy é vista de forma diferente. Os olhares e o tratamento mudam. Oportunidades começam a aparecer. Isso é poderoso, porque valida a transformação. O que parecia superficial traz resultado concreto. Reconhecimento, aprovação, espaço. Isso gera uma recompensa que vai além da roupa em si, gera pertencimento. Talvez esse seja um dos pontos mais perigosos e reais. A mudança não vem só da pressão externa, ela começa a ser alimentada por dentro. Pela sensação de estar encaixando, sendo aceito, avançando. Quando isso acontece, resistir fica muito mais difícil. Porque agora não é mais só sobre manter sua identidade, é sobre não perder o espaço que você conquistou. E é aqui que a transformação da Andy deixa de ser apenas visual e começa a ser interna. Ela passa a antecipar expectativas, a entender códigos sem que precisem ser explicados, a reagir com mais precisão, mais estratégia. E aos poucos, aquela pessoa que entrou naquele ambiente se sentindo deslocada, começa a operar dentro dele com naturalidade, quase como se sempre tivesse pertencido ali. Mas existe um detalhe importante. Essa evolução vem acompanhada de um afastamento. As relações fora daquele mundo começam a se desgastar. As prioridades mudam. O tempo passa a ser consumido por demandas, responsabilidades, expectativas. E sem perceber, Andy começa a se distanciar daquilo que antes definia quem ela era. E isso não acontece de forma dramática, de uma vez só. Acontece aos poucos, em pequenas escolhas, pequenos sim que substituem antigos não, pequenas concessões que parecem inofensivas, mas que somadas começam a construir uma nova versão dela. E talvez você já tenha vivido algo parecido. Quando crescer em um ambiente exige mais do que esforço, exige adaptação. E às vezes, essa adaptação começa a borrar a linha entre evolução e perda. Porque no fundo, a pergunta começa a mudar. Não é mais, eu consigo fazer isso? É, quem eu estou me tornando ao fazer isso? E é exatamente essa pergunta que começa a pesar, conforme as consequências dessa transformação vão ficando cada vez mais claras. E quando essa pergunta começa a ganhar peso de verdade, o sucesso deixa de parecer tão simples quanto parecia no início. Porque por fora, tudo está funcionando. Andy está melhor no trabalho, mais confiante, mais respeitada, mais integrada naquele universo da moda de luxo. Ela entende o ritmo, responde às demandas, antecipa problemas. Aquela insegurança inicial praticamente desapareceu. E se alguém olhasse de fora, diria que ela finalmente deu certo. Mas por dentro, algo começa a incomodar. Porque cada conquista vem acompanhada de um custo. As mensagens ignoradas, os encontros desmarcados, as pequenas ausências que vão se acumulando. Pessoas que antes faziam parte do dia a dia dela começam a sentir a distância. E não é só física, é uma distância emocional, quase imperceptível no começo, mas que cresce a cada nova escolha. E o mais curioso é que isso não parece uma decisão consciente. Não existe um momento em que Andy diz, vou deixar isso de lado. Simplesmente acontece. Porque dentro daquele sistema, o foco precisa ser total. A exigência não permite meio termo. Ou você está dentro, ou você fica para trás. E isso cria um conflito silencioso.
Porque enquanto o mundo profissional dela cresce, o pessoal começa a se fragilizar. E essa troca não é explícita. Ninguém explica isso no início. Ninguém avisa que, para subir, talvez seja necessário abrir mão de partes importantes de quem você era. Mas o sistema sabe. E ele recompensa quem aceita esse jogo. Mais acesso, mais reconhecimento, mais proximidade com o poder. E é aqui que o filme fica ainda mais real. Porque esse tipo de dinâmica não existe só na moda. Existe em qualquer ambiente de alta performance, onde o sucesso é valorizado, mas o custo raramente é discutido. Onde as conquistas são visíveis, mas os sacrifícios ficam nos bastidores. E Andy começa a sentir isso de forma cada vez mais clara. Os olhares das pessoas próximas mudam. As conversas já não fluem da mesma forma. Existe uma sensação de desconexão, como se ela estivesse vivendo em dois mundos que já não conversam entre si. E talvez você já tenha sentido isso também. Quando evoluir em um lugar significa, de alguma forma, se afastar de outro. Quando crescer, começa a trazer dúvidas que antes não existiam. Quando o sucesso externo não se alinha completamente com o que você sente internamente. E o mais desafiador é que não existe uma resposta fácil, porque naquele momento Andy não está errada. Ela está fazendo o que precisa ser feito para crescer dentro daquele sistema. Está jogando o jogo da forma correta, está se adaptando, evoluindo, conquistando espaço. Mas a pergunta continua ali, mais forte do que antes, mais difícil de ignorar. Porque quanto mais ela avança, mais claro fica que esse caminho não é apenas sobre chegar a algum lugar. É sobre o que você deixa para trás ao longo dele. E é exatamente nesse ponto que a história começa a revelar algo ainda mais profundo. Algo que não está apenas na jornada da Andy, mas também em quem está no topo desse sistema. Observando tudo isso acontecer. E é quando você começa a olhar para quem está no topo, que tudo ganha uma nova camada. Porque até aqui, Miranda parecia apenas a personificação do poder. Intocável, fria, sempre no controle. Mas conforme a história avança, o filme começa a revelar algo que muda completamente essa percepção. Ela também paga um preço, e não é um preço pequeno. Por trás daquela postura impecável, daquela autoridade absoluta dentro do mercado de luxo, existe uma vida que não acompanha o mesmo nível de controle. Relacionamentos quebrados, pressões constantes, decisões difíceis sendo tomadas o tempo inteiro e muitas vezes sozinha. E isso quebra uma expectativa importante, porque normalmente a gente associa sucesso com realização plena, como se chegar ao topo significasse finalmente ter tudo resolvido. Mas o filme mostra exatamente o contrário. Quanto mais alto você chega dentro de um sistema como aquele, mais você precisa sustentar, mais você precisa manter a imagem, mais você precisa continuar performando. E isso transforma completamente a forma como você enxerga Miranda. Ela não é apenas alguém exigente, ela é alguém que não pode falhar, porque naquele nível, qualquer erro tem impacto, qualquer fraqueza pode ser explorada. Qualquer deslize pode custar tudo o que foi construído. E isso cria uma pressão constante, invisível para quem está de fora, mas extremamente real para quem está dentro. E talvez seja por isso que ela parece tão distante. Não porque não sente, mas porque não pode demonstrar. E isso gera um paralelo muito interessante com a jornada da Andy. Porque enquanto Andy está subindo, começando a entender o sistema, Miranda já está lá em cima, sustentando esse mesmo sistema todos os dias. E, de certa forma, as duas estão passando pelo mesmo processo, só que em momentos diferentes. Uma está descobrindo o jogo, a outra já vive dentro dele há tempo demais. E é nesse contraste que o filme entrega uma das suas mensagens mais fortes. Porque quando Andy começa a perceber o que precisa fazer para continuar avançando, ela também começa a enxergar quem ela pode se tornar se continuar naquele caminho.
E esse reconhecimento não vem de uma conversa direta, vem da observação, dos detalhes, das escolhas, das consequências. E talvez esse seja um dos momentos mais silenciosos e mais impactantes da história. Quando você percebe que o topo não é apenas um lugar de conquista, é também um lugar de isolamento, e isso muda a forma como você enxerga o sucesso. Porque até então a pergunta era como chegar lá. Mas agora começa a surgir uma outra, muito mais difícil de responder. Vale a pena se tornar isso para chegar lá? E essa pergunta não é teórica. Ela começa a se tornar real nas escolhas que vêm a seguir. E é exatamente nesse ponto que a história deixa de ser apenas sobre carreira e passa a ser sobre identidade. Porque até aqui, Andy estava reagindo ao ambiente, se adaptando, aprendendo, evoluindo dentro daquele sistema de moda, luxo e influência. Mas agora, pela primeira vez, ela começa a enxergar com clareza o caminho completo à frente dela. E isso muda tudo, porque não é mais sobre o próximo passo, é sobre o destino final. Ela já entende como funciona o jogo, já sabe como se posicionar, como se vestir, como pensar dentro daquela lógica. Já provou que consegue, já conquistou espaço, já ganhou reconhecimento. Mas agora vem a parte mais difícil: decidir se quer continuar. Porque quando você entende o sistema profundamente, você perde a desculpa da ignorância. Não dá mais para dizer, eu não sabia. Cada escolha passa a ser consciente, cada passo passa a ter peso. E é aqui que o filme entrega uma das suas reflexões mais fortes. Porque Andy percebe que não está apenas construindo uma carreira, está construindo uma versão dela mesma. Uma versão mais estratégica, mais fria, mais eficiente, mas também mais distante de quem ela era no início. E talvez você já tenha sentido isso. Aquela sensação de estar evoluindo por fora, mas ao mesmo tempo questionando por dentro, de estar conquistando coisas importantes, mas sem ter certeza se aquilo ainda representa você. E isso não tem uma resposta simples, porque o sistema recompensa quem continua. Ele oferece mais oportunidades, mais proximidade com o poder, mais reconhecimento. Ele te mostra o que você pode ter, se aceitar, seguir até o fim. E isso é extremamente tentador. Mas ao mesmo tempo ele não mostra com a mesma clareza o que você pode perder. E é exatamente esse equilíbrio que começa a se romper. Porque Andy já viu o suficiente para entender o custo. Já viu o que acontece com quem está no topo. Já sentiu o impacto nas próprias relações, na própria forma de pensar, na própria identidade. E agora, pela primeira vez, ela não está apenas reagindo ao ambiente. Ela está escolhendo. E essa escolha não é sobre certo ou errado, é sobre direção, sobre o tipo de vida que você quer construir, sobre o tipo de pessoa que você está disposto a se tornar. E o mais interessante é que o filme não te empurra para uma resposta. Ele apenas te coloca diante da mesma pergunta, porque no fundo não é só sobre Andy, é sobre qualquer pessoa que já teve a chance de avançar, mas precisou parar e se perguntar se aquele caminho realmente fazia sentido. E é exatamente essa tensão que leva a história para o momento mais decisivo de todos. E quando esse momento finalmente chega, ele não vem com um grande anúncio, nem com uma cena dramática. Ele vem em silêncio, porque depois de tudo que Andy viveu, a decisão não acontece por impulso. Ela acontece por acúmulo. Acúmulo de experiências, de dúvidas, de percepções que foram se encaixando ao longo do caminho. E é nesse ponto que o filme faz algo muito inteligente. Ele não apresenta a escolha como vitória ou derrota. Ele apresenta como consciência. Porque Andy já viu os dois lados. Ela viu o que é estar de fora, sem entender nada, sendo ignorada. E viu o que é estar dentro, sendo valorizada, reconhecida, respeitada. Ela experimentou o crescimento, o acesso, a proximidade com o poder, mas também sentiu o custo.
E quando você enxerga os dois lados com clareza, você não pode mais fingir que não sabe. É aqui que a decisão ganha peso. Porque não é mais sobre oportunidade, não é mais sobre provar que consegue, não é mais sobre vencer o sistema, é sobre escolher se quer fazer parte dele. E essa é uma das verdades mais profundas que o filme entrega. Porque na maioria das vezes, a gente acredita que o maior desafio é chegar lá. Mas, na prática, o desafio real começa quando você percebe o que lá realmente significa. E talvez você já tenha vivido isso em algum nível, quando algo que você queria muito finalmente acontece. E, ao invés de satisfação completa, surge um questionamento inesperado. Uma dúvida que não estava no plano inicial. Era isso mesmo que eu queria? E o mais forte é que o filme não transforma essa decisão em algo grandioso. Ela é quase silenciosa, quase íntima. Porque esse tipo de escolha não precisa de validação externa, ela acontece dentro. No momento em que você entende quem você se tornou e decide conscientemente o que fazer com isso. E isso muda completamente a forma como você enxerga o final. Porque não é sobre sair ou ficar, é sobre perceber. Sobre entender o sistema, entender o custo, entender a si mesmo e, a partir disso, escolher o próprio caminho. E quando você chega nesse nível de consciência, nada mais volta a ser como antes. Nem o filme, nem a forma como você enxerga o mundo ao seu redor. Porque a partir daqui, a história deixa de ser apenas da Andy. Porque no final, a história nunca foi só dela, foi sempre sobre você também. Sobre como você enxerga o sucesso. Sobre o que você está disposto a fazer para chegar lá. E principalmente sobre o que você está disposto a se tornar no processo. O mais poderoso de O Diabo Veste Prada não está nas roupas, nas marcas de luxo ou nas cenas icônicas. Está na forma como ele revela, sem precisar explicar diretamente, que todo sistema tem regras, tem recompensas e tem um preço. E esse preço nem sempre é visível no começo. Ele aparece aos poucos, nas pequenas mudanças, nas adaptações que parecem necessárias, nos ajustes que você faz para continuar avançando. E quando você percebe, já não é mais a mesma pessoa que começou. Mas aqui está o ponto que muda tudo. O filme não diz que mudar é errado. Ele não diz que crescer é um problema. Ele não diz que o sistema deve ser evitado. Ele mostra que a diferença está na consciência. Porque quando você não entende o jogo, você é moldado por ele. Mas quando você entende, você tem a chance de escolher. E essa escolha é o que define tudo. Andy não saiu porque perdeu. Ela saiu porque entendeu. Entendeu o sistema, entendeu o custo, entendeu o que aquele caminho exigia dela e, a partir disso, decidiu o que fazia sentido para a própria vida. E isso é muito mais poderoso do que simplesmente vencer dentro de qualquer estrutura. Porque, no fim das contas, não existe certo ou errado universal. Existe o que faz sentido para você. E talvez seja por isso que esse filme continua tão atual, mesmo depois de tantos anos. Porque ele não fala só de moda. Ele fala de decisões que todo mundo precisa tomar em algum momento. De caminhos que parecem certos por fora, mas que precisam fazer sentido por dentro. E depois de tudo isso, a pergunta não é mais sobre Andy, é sobre você. Se você estivesse naquele lugar, você continuaria ou teria coragem de sair? Agora me conta aqui embaixo uma coisa simples, mas poderosa. Comenta "Eu escolho com consciência" se essa mensagem fez sentido para você. Quero saber quantas pessoas realmente entenderam o que esse filme tenta mostrar além da superfície. E se você chegou até aqui, já sabe, esse tipo de conteúdo não aparece por acaso para você. Então se inscreve no canal agora, porque aqui a gente não fala só de filmes ou moda, a gente fala sobre como enxergar o mundo de forma diferente. Deixa o like também, porque isso ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir isso. E agora, aproveita que já está na tela e clica no próximo vídeo, porque ele vai te mostrar outro lado desse mesmo jogo. Um lado que quase ninguém percebe,
mas que muda completamente a forma como você entende sucesso, influência e poder. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Em algum momento desse vídeo, algo te fez parar, pensar, talvez até se ver nessa história. E se você sentiu isso, mesmo que tenha sido só um incômodo leve ou uma reflexão silenciosa, então esse canal é para você. Aqui a gente não fala só de filmes ou moda, a gente fala sobre como enxergar o que está por trás das coisas. Sobre poder, influência, comportamento e as escolhas que realmente moldam quem a gente se torna. Então já se inscreve no canal agora. Porque se esse vídeo te fez pensar diferente uma vez, os próximos vão ir ainda mais fundo. E eu quero te propor algo simples, mas significativo. Comenta aqui embaixo: eu escolho com consciência. Essa frase resume tudo o que a gente construiu até aqui e eu quero saber quem realmente captou essa mensagem. E não esquece de deixar o like. Pode parecer pequeno, mas isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que também precisam enxergar isso. E agora, não para por aqui. Tem um próximo vídeo aparecendo na sua tela e ele vai te mostrar um outro lado desse mesmo jogo. Um lado que conecta tudo o que você viu até agora com algo ainda maior. Clica lá.